Bom dia a todos. Após aquelas duas magníficas sessões de trabalho ontem, saímos todos motivadíssimos. Eu acabo de dar uma entrevista ao vivo para a Rádio Justiça e assinalei que o meu entusiasmo, mais a minha esperança, derivava também muito da ressonância que o tema da sustentabilidade encontra nas novíssimas gerações. Então, estamos muito felizes com esse congresso, os impactos positivos dessa nossa jornada já se fazem sentir em todos nós. A rede de pesquisadores de direito e sustentabilidade, ontem lançada, já começa a ter adesões importantes e vamos continuar então essa nossa magnífica jornada. Um congresso que a cada edição muda para melhor a nossa percepção da vida. Com muito gosto que passarei a palavra para coordenar os trabalhos deste primeiro painel ao presidente da AFISVEC, a Associação dos Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul, da área tributária, de fiscais de tributos, de auditores fiscais, e também vice-presidente da Federação Brasileira de Auditores Fiscais Estaduais. Uma entidade importantíssima, com propostas realmente extraordinárias, também na área da tributação sustentável. Então, para coordenar os trabalhos e apresentar esta bancada brilhante da novíssima geração de Direito Administrativo da Federal de Santa Catarina, pela qual eu tenho um especial carinho. Sou muito ligado a esses dois excepcionais professores que estarão conosco. Eu passo a palavra ao nosso presidente Marcelo Ramos de Mello. Obrigado, professor, pelo convite. Me sinto muito honrado. Estou aqui substituindo o nosso presidente da FEBRAFIT, Juraci Soares. Fico contente com essa plateia jovial, alegre e que enche o nosso auditório aqui. Parabéns por ontem. Perdi amanhã, mas a noite estava muito bom. E cumprimento aqui os professores Pedro e o José Cristóvão, ambos da UFSC, né? Faço a brincadeira que lá não se diz o FSC, como aqui se diz o FPR, né? A UFSC, inclusive está no edital do concurso de vestibular. Senhores, resgatando um pouco de ontem, não quero atrapalhar as palestras aqui, mas como eu sou engenheiro eletricista e também auditor fiscal, na questão energética, temos aí uma preocupação à frente. Todos os estados e a União incentivando, por óbvio, as energias renováveis. Então, vamos dizer, a energia elétrica é uma delas, né? Teremos aí automóveis elétricos em breve. Teremos também, já temos, né? Mas teremos ampliada toda essa energia fotovoltaica, principalmente, a eólica, e inclusive incentivando os consumidores privados a utilizarem. Ontem tivemos um exemplo do Tribunal Regional Eleitoral, que é um projeto belíssimo, mas o que nos leva? Num caminho para frente, teremos que ajustar ou adequar a nossa tributação, pois que as chamadas blue chips tributárias, apelidado por um colega auditor fiscal do Rio Grande do Sul, que são combustíveis, energia elétrica e comunicações, estão num caminho que tem uma tendência a não serem mais blue chips tributárias. Por que blue chips tributárias? Porque as três juntas representam mais de 30% das receitas estaduais no tocante ao ICMS, que é o principal imposto dos estados. Então, né, pensando federativamente, inclusive, e olhando para reformas tributárias que estão por vir, temos, por óbvio, que nos preocuparmos com a sequência. Combustíveis com carro elétrico, teremos aí uma baixa, que é o principal dessas três blue chips, no Rio Grande do Sul, em torno de 16% a 17% do ICMS. Nacionalmente não é diferente,
Inclusive alguns estados pequenos, né, especialmente do norte, têm maior dependência dessas blue chips. Pode acontecer aí de 40% do ICMS desses estados. As comunicações já estão, obviamente, reduzindo a tributação pelo uso de aplicativos, né? O WhatsApp, por exemplo. Eu pergunto, senhor, quem é que telefona, ou quantas vezes se usa o telefone para conversar diretamente por dia? E ainda por cima, algumas delas através do próprio WhatsApp. Né? Facebook também. Então, nesse sentido, o que teremos? Já a comunicação que representava em outros tempos 14% do ICMS já reduziu, dependendo do estado, em torno de 10%. A energia elétrica propriamente dita também está com os dias, não vou dizer contados, né, mas terá uma redução. Isso para instigá-los, né? Claro, nós da área tributária estamos pensando nisso, mas nem sempre é um assunto que entra diretamente nas propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas. O pessoal não pensa nesse sentido, ou pelo menos não está pensando com as pessoas que eu tenho conversado nos dias atuais. E temos que colocar isso na agenda. Senhores, então, apenas para dar uma introdução aqui, colocar só mais um outro item, até para instigá-los no nosso painel aqui de tendências internacionais, né, e Agenda 2030 da ONU, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que os senhores vão abordar. Eu citaria já que falei de telefone celular, talvez não tenham percebido, talvez até os jovens aqui nem tenham vivenciado muito isso, mas certamente o professor Juarez, a professora Vivian, nossos professores aqui, eu também, vivenciamos há poucos anos, nós tínhamos sempre, a cada troca de celular, também um carregador novo cada vez, várias entradas, várias especificações, e não sei se vocês notaram, hoje só temos 2, o do iPhone e dos demais. Isso advém exatamente de uma diretiva europeia. A Europa determinou que os carregadores tinham que ser especificados naquele modelo igual para todos. E tem tudo a ver. Eu que sou engenheiro eletricista, entendo que a evolução do telefone celular é muito mais rápida do que um simples módulo de energia. Não necessita ter essa evolução e nós ficarmos cada vez colecionando carregadores em casa, né? Que depois vão ser jogados fora, muitas vezes não reciclados. Então, tudo a ver essa diretiva europeia e outras, né? A União Europeia tem um papel muito importante nessa agenda da ONU. Então, não me alongar muito, né? Vou passar a palavra ao professor José Cristóvão, que é professor de Direito Administrativo da UFSC, também o professor Pedro é professor de Direito Administrativo e advogado na mesma área. Professor, a palavra é sua. Colegas, que satisfação chegarmos nessa manhã de quinta-feira aqui no belíssimo campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tu te sentes abraçado já na entrada, um campus arborizado, inteligente, integrado, e depois tu és impactado por um auditório desse. Professor Pedro, eu estou energizado, para usar de uma expressão que remete ao nosso presidente de mesa, um auditório jovem, um auditório instigante, um auditório que nos dá a nítida, não só satisfação, mas esperança que se estamos a trilhar numa aceleração não desejável, mas estamos no rumo certo. Pelo menos isso, estamos no rumo certo. Eu quero iniciar essa fala prometendo que vou cumprir pelo menos, dos 17 objetivos da Agenda 2030. Eu vou cuidar da saúde de vocês e tentarei não me alongar mais do que 20 minutos de fala.
Então tentarei, nesse sentido, fazer uma palestra sustentável do ponto de vista ético, inclusive, professor Juarez Freitas. Eu quero começar cumprimentando os programas de pós-graduação em Direito, da PUC do Paraná, da Unibrasil, da Uninter, FGV Rio, salvo engano, também está nessa empreitada, o FCE, Unicinos, Univale e o Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público. Oitavo Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade. Me parece que a agenda veio para ficar. Efetivamente ela veio para ficar. Talvez para alguns teimosamente, talvez para outros esperançosamente, mas o fato é que ela veio para ficar. Eu quero cumprimentar e agradecer as palavras do nosso colega Marcelo Mello, presidente de mesa. Quero dizer que lhes trago um abraço da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, como diz o professor Pedro, que é Mané, né, da ilha. Eu, como um retirante do sul do estado de Santa Catarina, acabo falando UFSC, né? Mas é UFSC, como diz o edital na fonética, né? O edital da Universidade Federal de Santa Catarina para os concursos de lá usa a fonética e diz, diga UFSC, porque é assim que é o correto no manezês, que nos é tão caro, né? Então, temos tanta satisfação nesse sentido. Professor Pedro Menezes Nibur, satisfação ladeá-lo novamente nessa manhã. Professora Vivian Lima, a conheci agora há pouco, uma satisfação. Professor Gaucher, professor Moreno, uma satisfação conhecê-lo e tê-lo aqui conosco, diretamente de Buenos Aires, da acolhedora e bela Buenos Aires, se me permite. E deixei intencionalmente para o final um agradecimento especial. Eu procurei muitas formas de simbolizar o que eu penso a respeito do professor Juarez Freitas. E eu encontrei na palavra mago, me parece a síntese do que eu entendo que é a representação do professor Juarez Freitas para letras do direito público no Brasil e na América Latina. Alguém que consegue seduzir, alguém que consegue, com um certo toque de magia, envolver-nos a todos nós nesses grandes e sensíveis temas do hoje e do amanhã. Professor Juarez, eu quero lhe render uma, penso eu, justíssima homenagem, não só pela idealização do evento, mas pelo que representa para as letras do direito público no Brasil, e dizer que... Muito obrigado. E dizer que eu poderia listar todas os vossos títulos e predicados jurídicos, mas eu vou reservar aquele que me cala mais fundo ao coração. O professor Juarez Freitas é o nosso patrono do Grupo de Estudos de Direito Público da Universidade Federal de Santa Catarina, o GEDIP, a quem eu honrosamente tenho a satisfação de dirigir juntamente com o professor Pedro de Menezes Nibur. É o nosso patrono, nós levamos cerca de 30 segundos para escolhermos o patrono. O professor Pedro disse, teremos um patrono? Eu disse, sim. Quem? Professor Juarez, pronto, está resolvido. Para o ontem, para o hoje e, sobretudo, pelo amanhã. E nisso, professor Juarez, não sei se posso, mas queria colocar nos limites da minha possibilidade, nos limites da possibilidade do professor Pedro, Santa Catarina e a Universidade Federal de Santa Catarina e a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de Santa Catarina, de onde sou conselheiro estadual, à disposição para, quem sabe, nós termos o 9º Congresso Internacional de Direito e Sustentabilidade em Santa Catarina em 2019. Fica o pleito de Santa Catarina para, quem sabe, nós podermos levar esse belíssimo evento para lá. Se me permite, faço de público para não poderes depois dizer que foi furtivo o pedido, né? Sei que é muito concorrido, sei que é muito espaço de pleito, mas eu acho que chegamos na frente. E possivelmente beberemos água limpa, como se diz, lá mais para o sul do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Portanto, feitos esses agradecimentos, eu peço que somente agora o presidente de mesa comece a marcar o meu tempo dos 20 minutos naquele pacto pela saúde, né? Pela salubridade.
Tendências internacionais e Agenda 2030. Essa temática, para alguns, como eu penso que timidamente ainda ganha um espaço, sobretudo nos setores de governos, e governos aqui eu digo no plano nacional e internacional, setor privado e a sociedade em geral. Mas é uma timidez que cada vez mais vem ganhando reforço, porquanto se impõe às agendas. Não se impõe no sentido sancionatório, mas se impõe no sentido ético. Nós não podemos mais negligenciar esse tipo de debate. E não podemos mais manter esse debate somente no plano das ideias. Temos que ir para a ação. Aqui nós precisamos de ação. E nesse sentido eu abro com os colegas a preocupação em nós avançarmos efetivamente, acelerarmos efetivamente. E para mim a Agenda 2030 é exatamente isso. Uma imposição que traz numa trajetória, sobretudo dos últimos 30 para 40 anos, a preocupação que nós precisamos ter de forma intergeracional, o nosso compromisso com os nossos filhos e os nossos netos. O professor Pedro tem um menino de 6 meses, o Bento. Eu tenho um menino de 8 meses, o José Augusto. E para vocês que têm filhos, saberão exatamente o que eu estou a dizer. E para quem não tem, fique seguro que é assim. É impressionantemente impactante uma nova vida sob nossa responsabilidade. Um governo sério e ético, um setor privado comprometido efetivamente e uma sociedade saudável não pode negligenciar essas agendas para os seus filhos e netos. Me parece que a questão aqui, mais do que política, mais do que jurídica, mais do que até moral, é um problema ético que nós precisamos enfrentar. Isso para trazer uma mera abordagem inicial para os colegas. O secretário-geral da ONU atual, português Antônio Guterres, sintetizou de uma maneira interessante a questão da Agenda 2030. Tirei isso do site da Agenda 2030. A Agenda 2030 é a nossa declaração global de independência. Notem que é forte essa declaração. Nós estamos a buscar uma independência. E que tipo de independência estamos a falar aqui, meus colegas? Nós estamos a buscar uma independência de nós mesmos. Somos nós a buscarmos uma independência do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do nosso imediatismo, das nossas preocupações somente conosco. Nós estamos a buscar efetivamente uma autonomia e uma emancipação nossa enquanto raça humana. E me parece que é nesse sentido que nós precisamos entender a dimensão do que foi o estabelecimento em setembro de 2015, é conhecido de todos, em Nova York, a fixação dessas novas balizas para os próximos 15 anos, a conhecida Agenda 2030. No eixo central, se pudéssemos estabelecer um eixo central para a Agenda 2030, me parece que nós tocaríamos num ponto que é extremamente sensível para o Brasil: erradicação da pobreza. E aqui, erradicação da pobreza também com, sobretudo, o problema da miséria extrema, da extremada pobreza, da dimensão da miséria. Aqui me parece que nós colocaríamos um dos eixos centrais. Precisamos trazer todas as pessoas para um mínimo de dignidade. E aqui a dignidade, se não gostam de uma dimensão somente liberal, se não gostam de uma dimensão mais social-democrata, para alguns colegas penso eu que possa calar mais firme uma dimensão cristã. É simplesmente o direito de se alimentar, e se alimentar com o mínimo de qualidade. Notem, é uma preocupação que nós precisamos ter imediatamente e recuperar todos os debates que nós podemos fazer nesse sentido. Portanto, falar de desenvolvimento sustentável é também envolver essas temáticas. É um plano de ação ousado, sejamos honestos, um plano de ação ousado. É um plano de ação que pensa em uma ideia, professor Marcelo, de prosperidade planetária. Nós precisamos pensar o planeta como um ser vivo, um ser completo, um ser pleno, um ser complexo, mas um ser integrado,
cientes nós que, se apertarmos sim um botão de sim ou de não aqui, em Curitiba, há impactos reverberando a quilômetros, a muitos quilômetros. Há impactos que chegam a Buenos Aires e há impactos que passam pela América e vão para a Europa, sobretudo no plano das tecnologias, sobretudo no plano de uma série de desdobramentos no âmbito da ideia de desenvolvimento sustentável. Portanto, a ideia de se estabelecer os ditos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, notem, é um plano, portanto tem um quê aqui de utopia, tem um quê de ideias abertas, amplas, mas tem muito de concreto, tem muito de projetos concretos, de metas pré-estabelecidas e metas, algumas delas ousadas, mas muitas delas urgentemente factíveis. Metas, na verdade, para ontem, sejamos honestos. Professor Juarez, são metas que há 20 anos atrás já deveriam ter sido estabelecidas, talvez há 30 anos atrás. Estamos atrasados nas nossas metas, mas antes tarde do que mais tarde ainda, eu costumo dizer. Nós precisamos estabelecer esses parâmetros. E nesse sentido, essas metas vêm firmemente para toda a estrutura de nações, por seus governos, por suas estruturas institucionalizadas, setor privado, e aqui não me parece mais possível, se me permite, professor Blanchet, negligenciarmos um debate que é central. Há uma ideia mais ou menos fortemente difundida, sobretudo no Brasil, de que há polos de interesse em conflito e se alimentam esses interesses a partir do conflito e não do diálogo. E aí nós estabelecemos que o capital tem que estar em conflito com o trabalho, porque capital não dialoga com o trabalho e trabalho não dialoga com o capital. É um erro histórico e é um erro político e, sobretudo, um erro ético impressionante. Há um outro erro, que segmento do setor produtivo agrícola não dialoga com a defesa do meio ambiente. Meio ambiente não dialoga com o segmento do setor produtivo agrícola ou pecuário, agroindustrial em geral. Eles entram em conflito. Me parece que aqui há um gravíssimo erro. Gravíssimo erro. Enquanto nós procurarmos diferenças, divergências, enquanto nós estabelecemos uma pauta do embate e não do diálogo, pouco estaremos a avançar. E me parece que a Agenda 2030 também nos cobra isso, desarmarmos-nos dos nossos lugares originários de fala, que parece que estão enraizados e não nos deixam sair, e simplesmente nos permitirmos o diálogo. Vamos aproximar os extremos. Há interesses que sim, entram em conflito, mas nós precisamos procurar o diálogo, o caminho do meio, o equilíbrio. Afinal, estamos a tratar de sustentabilidade. E sustentabilidade não pode ser radicalismo extremado de A ou de B. Me parece que sempre que nós entramos nesses diálogos dos extremos, pouco temos a avançar. Pouco temos concretamente a avançar. Deixo a reflexão também para os colegas nesse sentido. Eu tinha notado aqui uma série de recuperações, professor Juarez, tentando lembrar da cúpula da ONU, ONU 2000, a cúpula do milênio, que nos legou os objetivos do desenvolvimento do milênio, né? Na verdade, a Agenda 2030 é um tanto quanto filha, né, dos objetivos de desenvolvimento do milênio, aqueles 8, na verdade, né? 8 objetivos a serem alcançados. Eu até anotei aqui: erradicação da pobreza extrema e da fome, alcance da universalização do ensino primário, promoção da igualdade de gênero, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate a doenças duras e sérias, de impacto firme na sociedade, como o HIV, a malária, outras doenças, garantia da sustentabilidade ambiental, desenvolvimento de parceria global para o desenvolvimento. Notem, colegas, parece que nós estamos na pauta das eleições que nos tomaram agora há até 15 dias atrás. Os grandes temas que circundaram as nossas eleições são debates que nós já temos há mais de 1 ou 2 décadas,
como o centro do debate global. E me parece que nós precisamos avançar nessa agenda e pararmos de nos submeter a uma certa bestialização, me desculpem a expressão mais dura, de vermelhos contra azuis, ou de nós contra eles, ou das nossas certezas e das certezas dos nossos oponentes com as quais nós não concordamos. Me parece que nós temos que avançar em uma série de agendas. Notem como a agenda ONU 2000, Desafios para o Milênio, traz todos os grandes debates que foram da nossa eleição agora de 2018. Precisamos avançar e humanizar o debate. Me parece que falar de sustentabilidade é falar da recuperação efetiva do humano que está escondido em nós. Há um humano em nós, só que as cascas de uma sociedade, até certo ponto doente, acaba por nos esconder esse humano. Me parece que nós precisamos avançar nesse sentido. E aí, já avançando, para respeitar o meu compromisso de cerca de 20 minutos, os 17 objetivos, eu não vou, obviamente, cansá-los com todos eles, está a livre acesso dos colegas, é porque me parece que é importante nós fazermos uma trajetória das tendências do plano internacional e no plano nacional, e aí me parece interessante pensar alguns dos objetivos para análise que eu vou fazer logo mais, uma análise muito breve sobre os impactos dessa Agenda 2030 no âmbito nacional e internacional, com brevíssimas reflexões, para não cansá-los e também para assegurar o bom andamento dos trabalhos dessa manhã. Dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, o primeiro deles, não por acaso, é a erradicação, da pobreza. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. Isso aqui é importante para nós discutirmos logo aqui na frente. Agricultura sustentável. Um outro, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Mas eu vou pensar, se me permitem, mais 2 ou 3. Trabalho decente, olha o que diz o texto, trabalho decente e crescimento econômico. Me parece que aqui foi no ponto. Redução das desigualdades, um outro dos objetivos. Eu vou me permitir ficar com esses, porque esses me parece que são essenciais para o cenário que eu tentarei traçar logo na sequência. Nada obstante, todos os demais que compõem os 17 objetivos têm um impacto muito firme, muito firme. Eu me preocupei com o seguinte, professor Juarez: como é que nós faríamos para integrarmos os objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos e as 169 metas, no plano interno normativo do Brasil? Sou um jurista, então eu tenho que me preocupar com isso. E aí me parece que é a questão mais tranquila de ser resolvida. Do ponto de vista normativo interno, o cumprimento inclusivo dos 17 objetivos, das 169 metas, poderia ser sintetizado em uma frase, pelo menos para mim: cumpra-se a Constituição de 88. Me parece que nós resumiríamos nessa frase. Não há qualquer adaptação a ser feita, não há qualquer sofisticação normativa a ser feita no plano constitucional sensível, que não o cumprimento da Constituição de 88. Tamanha a inovação da nossa Constituição, essa que os 2 candidatos de segundo turno no Brasil começaram com uma proposta de que deveria ser revista. Um equívoco, na minha opinião. 30 anos de Constituição de 88, nós precisaríamos estar dispostos a cumpri-la efetivamente e não negligenciá-la em grande medida como nós temos feito. Uma síntese, professor Marcelo, para cumprimento dos 17 metas, dos 17 objetivos, incluindo, eu estou dizendo do ponto de vista normativo, obviamente, cumpra-se a Constituição de 88. Cumpra-se a Constituição de 88, que lá no artigo 3º, ao traçar os objetivos da República Federativa do Brasil, aquilo que legitima qualquer poder constituído. Para mim, o objetivo da República Federativa do Brasil é pauta de legitimação dos poderes constituídos, do setor produtivo e da sociedade da nação. Traz
justamente a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. Traz a erradicação da pobreza e traz a diminuição das desigualdades. É o cerne da Agenda 2030. E traz no artigo 225 da Constituição, me parece mais do que norma, traz poesia e ética, o nosso compromisso intergeracional. Me parece que sim, na genética da nascente contraditória Constituição de 88, paradoxa inclusive, mas nós temos a Agenda 2030 já na sua gênese, já na sua constituição genética. E aí, para falarmos de sustentabilidade, eu queria simplesmente traçar para os colegas a ideia de sustentabilidade como uma tendência, obviamente, supranacional, uma tendência impositiva de equilíbrio entre preservação e consumo, de equilíbrio entre gasto e contenção, de equilíbrio entre direitos e deveres. Para você explicar para o taxista que nos vai buscar no hotel, para explicarmos para a pessoa que nos ajuda num supermercado, atendente, para qualquer pessoa da sociedade, expliquemos a sustentabilidade como uma relação de equilíbrio entre direitos e deveres. Os nossos direitos de hoje e os nossos deveres para com o futuro. Me parece que é uma forma simples e objetiva de trabalharmos a ideia de intergeração. E aí, obviamente, entra o debate das compras públicas sustentáveis, que é objeto aqui desse grande congresso, regulação e sustentabilidade, controle e sustentabilidade, professor Juarez, eficácia da atuação dos poderes constituídos, mais do que eficiência, eficácia da atuação dos poderes constituídos no plano da sustentabilidade. Falarmos de cidades sustentáveis, o professor Pedro vai trazer um debate sobre isso para nós logo mais. Falar de sustentabilidade me parece que é falar disso, ultrapassarmos, se me permitem, aquela visão mais tradicional dos planos ambiental, econômico e social e avançarmos, e aqui o professor Juarez tem uma contribuição fantástica nesse sentido, avançarmos para o plano ético e para o plano jurídico-político da sustentabilidade. Nós precisamos avançar e aprofundar o debate em torno da sustentabilidade. Para traçar aqui, ao final, já me comprometendo com a conclusão dessa breve fala, eu vou trazer 2 eventos que, não nego para vocês, confrontaram com o ânimo, o ímpeto e a esperança que eu tive ao ver esse auditório hoje pela manhã. Eu vou traçar a eleição do senhor presidente Donald Trump nos Estados Unidos e vou traçar o resultado das eleições no Brasil como 2 parâmetros para a nossa análise. Para mim, eu estou convencido disso, o resultado das eleições dos Estados Unidos da América do Norte, na pessoa do senhor Donald Trump, trouxe uma espécie de refossilização política dos Estados Unidos da América do Norte. Nós temos uma dimensão política que vinha sendo construída com uma certa sutileza, com uma certa instabilidade, sim, mas com um equilíbrio sutil, que acabou por ser colocado largamente em risco a partir de algumas missões políticas, a partir de algumas ações políticas e, sobretudo, a partir da verbalização de uma ideia que olha pelo retrovisor, que olha para o passado. Eu chamei isso aqui de refossilização política dos Estados Unidos da América do Norte, que impacta diretamente em todo o planeta. Tamanha é a expressão econômica daquele país, tamanha é a expressão política e militar daquele país. Eu trago a reflexão. Como vamos falar de cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 nesse contexto, professor Juarez? Me parece que são essas as grandes preocupações no plano internacional. Como que nós vamos falar de sustentabilidade que abraça se nós temos uma política que embate? Como nós vamos falar de uma sustentabilidade que inclui se nós temos uma política que exclui?
Notem, me parece que nós precisamos nos preocupar com as tendências, e isso não é tendentemente de acordo com a Agenda 2030. Trago agora para os colegas uma reflexão a partir do resultado das eleições de 15 dias atrás. 2 pontos somente eu vou abordar, e procurarei fazer uma análise extremamente, eu não gosto da palavra técnica, mas extremamente desapaixonada, naquele sentido da paixão das eleições antes do resultado. Me parece que nós temos que olhar para frente, não para trás. E aí eu trago 2 elementos. Primeiro, uma proposta do futuro governo de fundir o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Me parece que houve agora um retorno, visto que seria um tamanho brutal, sinal simbólico de descumprimento dos nossos compromissos com a Agenda 2030, sobretudo. Não me parece que nós conseguiríamos fazer conviver de forma saudável setor produtivo agrícola, que não pode ser demonizado como alguns setores fazem, que não pode ser instigado a um debate extremado como alguns setores fazem, mas também não podemos negligenciar a pauta de defesa, sim, dos interesses que não são nossos e, portanto, não são disponíveis, são interesses das futuras gerações, e por isso a defesa do meio ambiente, para mim, é essencial. Agora, puxando para o meio e não puxando para os extremos, e nesse sentido, autonomia de gestão no sentido governamental, autonomia de ação é muito importante. Me parece que isso me trazia muito receio. E segundo, ontem à noite saiu uma declaração do futuro governo de que pretende extinguir o Ministério do Trabalho e Emprego, um ministério criado na década de 30. Para lembrar aos colegas, uma das disposições centrais da Agenda 2030 é defender o trabalho decente e o crescimento econômico. Como é que nós vamos ter a garantia de trabalho decente se eu não tenho mínimas condições de fiscalização num país como o Brasil de trabalho em condições análogas à escravidão? Por exemplo, que é dura realidade ainda no nosso país. Infelizmente, me parece que nós precisamos refletir sobre esses pontos. Notem que eu não estou fazendo uma crítica no sentido propriamente empobrecido do debate político que nós tivemos até agora. Eu estou querendo discutir tendências, e me parece que as tendências de extinção do Ministério do Meio Ambiente e de extinção do Ministério do Trabalho não se coadunariam com a Agenda 2030. Me parece que essas reflexões são centrais se nós queremos discutir tendências para daqui a 15 anos. E por isso, ciente que já estourei muito meu tempo, peço escusas a todos por cansá-los com essa fala, mas digo ao final que mais do que nos escandalizarmos, mais do que esmorecermos, me parece que nós temos cada vez mais que nos apaixonarmos, professor Juarez, e temos cada vez mais do que nos tomarmos de esperança. Esse auditório nessa manhã me encheu, sinceramente, de muita esperança. Muito obrigado. Agradecemos a belíssima exposição do professor José Cristóvão. Está um pouco quente lá para o palestrante na parte da luz. Já ontem o colega reclamou que é um pouco mais alto. Realmente. Mas se o senhor quiser falar aqui na mesa, professor Pedro, fica à vontade. Queria destacar aqui da sua exposição aí a questão constitucional. Eu já fui professor de Direito Constitucional, acho que o professor Joyce não nem sabe disso, na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, sua região, né? E realmente a nossa Constituição já prevê praticamente tudo que nós temos aí nessa pauta na Agenda 2030.
basta cumpri-la. E não é só isso que está faltando cumprir, tem muitas coisas, né, professor Juarez? Há muito mais a fazer com essa Constituição. Embora algumas adaptações podem ser bem-vindas, né? Depende da intenção de quem for fazê-las. Aproveitando que o professor é da região sul de Santa Catarina, região belíssima, para aqueles que não conhecem, professor Moreno, né? Deveria conhecer em algum momento. Temos lá os cânions, Itaimbezinho, Fortaleza, Malacara, etc. São muito bonitos, quem não conhece. Eles fazem justamente a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A parte alta, Rio Grande do Sul, a parte baixa, Santa Catarina, são 2 passeios. Ali ao lado temos a Serra do Rio do Rastro, que é belíssima também. E aí eu aproveito, por isso que eu esqueci na minha primeira fala de destacar, já tinha comentado. Nós temos ali uma iluminação pública, professora Vivian, com energia fotovoltaica, sustentável, portanto, que aquela serra realmente ela precisa de uma iluminação até de dia, dependendo da situação climática, né, de serração, etc. Então fica aí mais um exemplo, né, de Santa Catarina nesse sentido. Já são vários anos que existe essa iluminação. Sem me alongar, vou passar então a palavra ao professor Pedro de Menezes Nibo, que é também doutor pela PUC Rio Grande do Sul, não é, professor Juarez? E vai nos brindar aí com uma palestra sobre a sustentabilidade das cidades. Por favor. Bom, bom dia a todos. Vou pedir licença para falar em pé, já que está quente lá no público, eu vou ficar um pouco mais afastado daquela luz criminosa ali. Eu queria agradecer em primeiro lugar ao Dr. Marcelo, pelo presidente da nossa mesa, cumprimentar o meu querido colega professor Cristóvão, fazer um agradecimento todo especial ao professor Juarez Freitas pelo convite que me fez para participar desse belíssimo evento, a professora Vivian, o professor Blanchet, estender os cumprimentos também ao professor Moreno, que nos recebeu em Buenos Aires há 2 semanas. Fazer um cumprimento todo especial a essa plateia realmente belíssima, que nos enche de motivação para vir aqui hoje compartilhar com vocês de alguns temas que são bastante instigantes. Eu havia sido escalado inicialmente para falar sobre novas perspectivas jurídicas em torno da sustentabilidade, né? E por questões aqui de organização, eu fui daí deslocado para esse primeiro painel que trata de tendências internacionais. Consigo, quero crer, adaptar a minha fala, que estava voltada para as novas tendências, para novas perspectivas jurídicas, para essas tendências internacionais, porque muito daquilo que eu ia tratar sobre perspectivas jurídicas se ampara ou vinha compartilhar com vocês algumas experiências que a gente está vendo ao longo do mundo inteiro relacionadas à aplicação dessa noção de sustentabilidade na gestão das cidades. Antes, então, de iniciar a minha fala propriamente dita, eu perguntaria à organização se vocês me ajudam a passar ou se tem algum... Vocês ajudam? Então, por favor. Comumente a gente relaciona a noção de sustentabilidade a uma perspectiva mais ambiental e ecológica, né? E de fato o conceito de sustentabilidade nasce sobre essa premissa, né, de atrelar ou associar a dimensão ambiental ao desenvolvimento econômico. Certamente vocês já tiveram aqui exposições ou menções à origem da noção de desenvolvimento sustentável lá no relatório Brundtland de 1987. E de lá se sucedeu todo um debate, né, toda a construção de um conceito que foi ganhando outras dimensões. Na Conferência do Rio de 1992, essa noção foi alçada à categoria de princípio, né, nos documentos que foram produzidos nessa conferência também foram declarados planos de ação dos estados que subscreveram essa documentação toda para a implementação de uma política de desenvolvimento sustentável, mas com esse viés ecológico/econômico. A empresa privada também se apropriou de alguma medida dessa noção de sustentabilidade, não uma apropriação num sentido pejorativo, né, mas incorporou, talvez internalizou essa ideia de sustentabilidade, e me parece que essas são as 2 perspectivas mais comuns que a gente tem para esse conceito, para essa expressão, né, uma noção ecológica e uma noção talvez empresarial.
O que eu quero ressaltar, o que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, não só a necessidade, mas a tendência que se experimenta, que se verifica no plano internacional a respeito da incorporação dessa ideia de sustentabilidade no que toca à gestão das cidades. Porque muito embora esse conceito tenha nascido lá para tratar do uso racional de bens ambientais, de bens naturais, de recursos naturais, é fato que a grande maioria da população vive hoje nas cidades. Né? E as cidades elas têm um peso significativo no que toca a essa pegada ecológica que acaba deixando. Ela é uma das maiores consumidoras de energia elétrica. É nas cidades onde, como falei, parte maciça da população mundial e brasileira ainda mais vive, onde ela então experimenta todas essas sensações, né? Toda aquela percepção sobre uma boa ou uma má qualidade de vida. É aqui que a gente produz parte relevantíssima do lixo que a gente gera, né, dos rejeitos que a gente gera. É aqui que a gente consome parte relevante da energia também gerada. Né? E o fato é que no Brasil, por exemplo, apesar de 85% das pessoas estarem vivendo nas cidades, parte expressiva dessa população não vive em condições adequadas, né, de moradia, de saneamento, não tem um acesso adequado a uma série de serviços públicos, a infraestrutura pública, né, um transporte público razoável ou eficiente, entre outras variáveis. Por favor, pode passar. Muito por conta disso, nesse movimento todo mencionado pelo professor Cristóvão, que vai culminar com a produção, a declaração da Agenda 2030 de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, foi incorporado, foi previsto dentro desses 17 objetivos um específico que trata de associar a noção de sustentabilidade à gestão de comunidades ou cidades, propriamente de cidades sustentáveis. É o objetivo número 11, né, que trata da promoção de cidades e comunidades sustentáveis. Esse objetivo ele é desdobrado em outras 7 principais metas ou subobjetivos, por favor, que trata de uma multiplicidade de variáveis ou de uma multiplicidade de aplicações dessa noção de sustentabilidade, muito na linha daquilo que o professor Juarez Freitas defende no seu livro Sustentabilidade e o Direito ao Futuro. Por exemplo, diz que, ou trata, ou veicula como um compromisso assumido pelos Estados signatários desse pacto, desse compromisso. A ideia ou a promessa de garantir o acesso à moradia segura, adequada e a preço acessível às pessoas, com acesso também a serviços públicos básicos, acesso ao sistema de transporte coletivo público eficiente, aumentar a urbanização, também ainda de novo voltado para essa questão, né, do uso e ocupação do solo, das condições adequadas de moradia para a população, principalmente para essa população que hoje está alocada em áreas de risco, em áreas inadequadas. A proteção do patrimônio ambiental e cultural é um dos objetivos também, é uma das metas. Redução de catástrofes e danos ambientais, redução do impacto ou da pegada ecológica ambiental, com especial atenção para a questão da eficiência energética, para o nível de qualidade do ar, da água, e outros componentes naturais essenciais para a vida, por favor. Acesso universal a todos os outros serviços públicos correlatos à dinâmica das cidades, não só o transporte coletivo, o transporte público mencionado no terceiro objetivo. O interrelacionamento entre as relações, que hoje me parece que está totalmente desassociado das relações ou das atividades que são desenvolvidas no âmbito urbano com aquelas que são desenvolvidas no âmbito rural, né? Uma reaproximação dessas duas áreas, dessas duas zonas. Ainda de novo a questão da preocupação com as mudanças climáticas, né? E a variável das construções sustentáveis. Por favor, pode passar. Todos esses 7 objetivos, que são bastante variados, bastante amplos, eles podem ser sintetizados. Esse é um agrupamento aqui que eu acabei fazendo em pelo menos esses grandes grupos aqui. A ideia, o objetivo do desenvolvimento sustentável número 11, de criação de cidades e comunidades sustentáveis, ela envolve a questão da habitação, do transporte, e aqui preferencialmente coletivo,
muito por conta do reconhecimento que o modelo de transporte individual de passageiros é um modelo inadequado, obsoleto, ou que, né, tende a ser insustentável. Uma urbanização inclusiva que permite o acesso de diferentes pessoas, de diferentes classes sociais a todos os serviços, a toda a infraestrutura pública, né, não de forma a segregar determinados usos, a proteção do patrimônio cultural e meio ambiente, a preservação, a gestão de riscos, com mitigação de efeitos de catástrofes, a redução dos impactos das atividades envolvidas no âmbito urbano, a questão de gestão de espaços públicos, como áreas verdes, praças, né, enfim, integração dessas atividades urbanas e rurais e construções sustentáveis. Por favor, pode passar. Essa noção múltipla ou mais abrangente, né, com diferentes variáveis de sustentabilidade, quando aplicadas à ideia de gestão da cidade, ela é bastante compatível, bastante coerente com uma noção que a gente já tinha antes da própria edição da Agenda 2030 a respeito do que seria esse conceito de cidades sustentáveis. A gente tem, desde a edição do Estatuto da Cidade, né, um conceito jurídico, um conceito legal de cidades sustentáveis que abrange mais ou menos todas aquelas categorias que eu havia sintetizado na projeção anterior. O nosso Estatuto da Cidade, então, já parece que vinha na vanguarda, né, do reconhecimento dessa múltipla dimensão de sustentabilidade que envolve diferentes aspectos. Então parece que a nossa legislação vai muito na linha daquele compromisso que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional de se realizar determinados objetivos em múltiplas frentes. Por favor, pode passar. A questão que se coloca, então, pelo menos para nós, juristas, para nós que operamos a legislação, enfim, instrumentos jurídicos de modo a concretizar aquelas metas e aqueles objetivos que foram compromissados pelo Brasil no plano internacional, pensar ou começar a discutir e aplicar na prática, criar instrumentos para que se apliquem na prática ferramentas aptas a realizar aqueles objetivos lá assumidos tanto interna quanto externamente. E a proposição que eu faço, daí que vem a compatibilidade dessa minha exposição com esse painel onde se trata de tendências internacionais, é compartilhar com vocês algumas experiências que a gente já tem aqui no Brasil, mas principalmente que estão sendo desenvolvidas lá fora nesse sentido, né, de internalizar ou de aplicar noções de sustentabilidade na gestão das cidades, porque isso nos é um valor muito caro e algo de uma importância bastante premente. Como que o direito, então, pode exercer essa função de orientar a sustentabilidade na gestão das cidades ou na vida das cidades? Me parece, ou eu venho trazer aqui com vocês, venho compartilhar com vocês aqui experiências em pelo menos 6 grandes grupos. O direito, notadamente o direito urbanístico, ele se preocupa bastante, uma das vertentes bastante importantes dele se refere ao controle do direito de edificar. O controle que é exercido sobre atividades privadas no que toca o uso e ocupação do solo. Aqui há um campo bastante grande, bastante interessante de opções para a gente trabalhar. Também é papel do governo local, é papel do gestor da cidade promover uma organização e orientação da economia rumo a essa perspectiva mais verde, uma economia de baixa emissão de carbono. E como a cidade pode fazer essa transição também é bastante interessante. Algumas experiências nos mostram que é possível se pensar isso no plano local, sim, no nível local, sim. Uma outra variável que agora a gente vai começar a ver cada vez mais diz respeito com o estímulo ou orientação da adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis. Isso aqui é fantástico. Normalmente, quando a gente fala em padrões de produção e consumo sustentáveis, a gente está tratando de preferências pessoais e a gente vai daqui lidar com algum aspecto de autonomia das liberdades de escolha dos indivíduos. E talvez aqui o papel das cidades, ou o papel do gestor da cidade seja mais de orientação, de estímulo, né, de empurrão, de orientar o caminho certo. Aí eu vou complementar com algumas iniciativas bastante legais em matéria de saneamento básico, mobilidade e a integração, que me parece que é bastante relevante, entre a cidade e o campo. Por favor, pode passar.
No que toca ao controle do direito de edificar, isso normalmente é feito, vocês sabem disso, ainda que não tenha estudado muito a fundo, mas a gente já tem intuitivamente isso em mente, que o controle do direito de edificar é feito por diversas, pela conjugação de diversas ferramentas, diversas modalidades jurídicas de controle de atividades privadas. A principal delas, ou a mais comum delas, é o zoneamento, a distribuição espacial de usos possíveis e proibidos de ocupação do solo dentro do território do município. Então é evidente, não vou nem me ater muito a isso, é evidente que não pode se pretender sustentável uma cidade que permite, por exemplo, uma ocupação numa área sensível, numa área protegida, numa área de risco. É muito importante a revisão desses instrumentos de zoneamento para a gente ter um resultado adequado com aquilo que se pretende. Eu vou trabalhar mais aqui a questão da articulação dos aspectos construtivos de construções públicas e privadas com essa pegada ecológica, com essa pegada de eficiência energética e também a exigência de algumas contrapartidas, ou possibilidade do poder público exigir algumas contrapartidas para que se alcance esse resultado de menor impacto possível de determinada implantação ou ocupação. Pode passar. No que toca ao padrão construtivo de edificações tanto públicas quanto privadas, normalmente os municípios eles possuem lá os seus códigos de obras ou códigos de construção, onde eles veiculam as normas técnicas mínimas para determinada edificação, para determinada ampliação ou operação no futuro. Então está lá, a legislação municipal, isso é meio que universal, ou é algo recorrente em todos os municípios, basicamente, do Brasil. A veiculação de regras a respeito dos afastamentos mínimos, da altura das edificações, da altura do pé direito das construções, das dimensões das áreas internas, dos compartimentos internos das edificações, entre outras variáveis. Qual que é a sacada aqui? A gente tem duas possibilidades. No particular, ele tem duas possibilidades. Ele pode construir a casa, o edifício, o empreendimento dele de acordo com a técnica convencional, aquela técnica arquitetônica normal ou tradicional que sempre vinha sendo feita, ou ele pode fazer isso se utilizando das melhores técnicas e metodologias hoje em dia construtivas, de modo a prover uma maior eficiência energética tanto na arquitetura quanto na operação do empreendimento. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, em vez de, seguindo a técnica tradicional, em vez de fazer uma arquitetura de um prédio que não leva em conta, por exemplo, a ventilação natural, a iluminação natural, entre outros aspectos, ele passar agora no desenho, no design do edifício, a cruzar as janelas de forma a permitir circulação de vento e com isso reduzir o uso de ar-condicionado, fazer um melhor uso da iluminação natural para reduzir a utilização de energia elétrica, entre outros aspectos. Então, a sutileza aqui, ou a inteligência aqui, está em fazer com que o município se perceba ou estimule o particular a implementar ou adotar essa técnica arquitetônica nos projetos dele. Porque esse vai ser um benefício que vai ser colhido por toda a coletividade, por todos nós. Vai haver uma menor carga sobre a infraestrutura pública, por exemplo, de energia elétrica, sobre a utilização ou o consumo de água, se essas metodologias elas forem utilizadas. Hoje em dia o mercado já absorveu isso, já oferece para todo mundo, inclusive é um custo bastante razoável, por exemplo. Essas placas de aquecimento solar da água, dessa água que vai ser utilizada no chuveiro, a placa de energia elétrica, para fotovoltaica, para geração de energia elétrica, etc. O que o município pode fazer? O município pode agir de duas formas, basicamente. Ou ele proíbe que se use a técnica convencional, que seria bastante problemático, até porque se ele está dizendo como que a tua casa tem que ser desenhada, ou ele estimula que você faça. E o modo como a gente vê que está sendo estimulado hoje a adoção desses tipos de métodos de construção sustentável é através de atribuição de um desconto, por exemplo, no imposto predial e territorial urbano, tal do IPTU ecológico, IPTU verde. Pode passar, por favor. Em Florianópolis a gente tem um desconto muito tímido. Se a gente adotar tudo, reutilização da água da chuva, aquecimento solar, enfim, todas as técnicas de construção sustentável, a gente ganha um desconto no IPTU de no máximo 5%. Enquanto que alguns municípios fazem isso realmente ser significativo a ponto de fazer valer a pena a adoção desse tipo de iniciativa nas suas construções. Pode passar, por favor.
uma iniciativa bastante legal, internacional agora, uma que acontece lá na Califórnia. A Califórnia também tem um problema bastante grave ou bastante sério a respeito de abastecimento de água, né, de água potável. Eles estão lá no meio do deserto e eles são bastante intensivos no uso da água potável. Bastante ver, né, aquele sonho de vida americana, uma casinha com baita de um jardim, uma grama bem verde, bem bonita, cheia de planta maravilhosa, só que eles estão no meio do deserto. Isso é extremamente... Usam muito água para manter aquele jardim assim. O que a companhia local lá de abastecimento de água fez? Ela dá um rebate, que eles chamam, um rebate, que eles chamam, ela dá dinheiro, ela te dá um cheque para o cidadão que trocar o jardim dele por um jardim compatível com as plantas nativas da região. Então tu tira aquele gramado todo, vai lá e coloca e fica de fato bonito e compatível com né, a sustentabilidade do provimento ali, ou no uso de água. Esse jardim nativo ele demanda um uso muito menor de água do que um jardim feito por plantas exóticas. Pode passar, por favor. Eu tenho que passar um pouquinho rápido aqui, porque os meus 5 minutos já estão estourando. Como eu vinha falando, uma outra variável interessante ou importante é o município orientar a economia rumo a uma economia de baixa emissão de carbono. E agora está se falando bastante de economia criativa, né? Aquela que tem o capital intelectual como o principal motor, né? O principal capital de produção. Então, talvez o município tenha que adotar estratégias nesse sentido, né? De perceber como que ele vai atrair o pessoal, esses profissionais da economia criativa para o seu território. Porque a partir agora, isso houve uma inversão, por exemplo, com o modelo de 30, 40 anos atrás. Antes as empresas elas se estabeleciam nas cidades e os profissionais se mudavam para essas empresas para morar lá e trabalhar nessas empresas o resto da vida. Agora não. Agora esse pessoal, esse profissional da economia criativa que escolhe um lugar extremamente agradável para ele morar, né? Isso gera todo um ambiente propício para estimular a criatividade, e as empresas vão atrás desses profissionais. É o que está acontecendo em Florianópolis, por exemplo. Né? O nosso índice de criatividade lá é bastante alto, então a gente tem uma vida boêmia interessante, isso é um componente importante. A gente tem uma tolerância razoável à diversidade, a gente tem uma certa identidade, né? Isso a classe criativa busca muito, então a gente tem todo um conjunto de fatores que faz com que esses profissionais da classe criativa se estabeleçam lá. E daí isso vai trazendo todas essas empresas de tecnologia para se estabelecer lá. A gente tem Mercado Livre hoje lá, Peixe Urbano, e está se transformando num polo de tecnologia muito por conta disso. Pode passar. Nesse sentido vai daí o estímulo e não a proibição a essas estratégias de compartilhamento da economia, de economia compartilhada, como Uber, Airbnb e outras iniciativas nesse sentido, né, que seriam iniciativas de baixa emissão de carbono. Pode passar, por favor. A terceira variável seria, como eu falei, a adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis. Né? Nelas envolve, ou isso demanda, não só que o poder público faça as suas aquisições, suas compras governamentais de forma inteligente sob o ponto de vista ambiental e ecológico, né? Mas também que ele oriente o comportamento de privados nesse sentido. Né? E aqui, pode passar, por favor. Eu trago como exemplo, pode passar, a discussão a respeito da proibição por parte de muitos municípios do uso de sacolas plásticas. Hoje em dia, pelo menos no noticiário, né, o canudo já é um vilão. E a gente tinha um problema que há uns 15 anos atrás, alguns municípios tentaram banir essas sacolas plásticas, e essas medidas foram barradas ou foram declaradas inconstitucionais lá pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, depois de algumas decisões em sentido contrário, do ministro Toffoli, no sentido de que essas sacolas biodegradáveis elas podem sim ser exigidas como substituição à sacola convencional, o STF tende a revisitar esse tema. Então, é uma variável bastante importante que segue uma tendência também mundial. Pode passar, por favor. Em matéria de saneamento básico, a gente se tratando, e desculpa a pressa aqui, que eu quero contemplar todos esses 6 pontos que eu me propus a falar. Em matéria de saneamento básico, lembra? Saneamento básico a gente está se referindo a água, esgoto, drenagem pluvial e limpeza urbana. Aqui a gente tem um potencial enorme. Né? Eu, por exemplo, não entendo, e talvez, lembra que eu falei, o município ele atua aqui em 2 frentes, né? Tanto em estímulos quanto eventualmente em proibições.
Eu acho que em matéria de resíduos sólidos já não há mais espaço para uma opção do particular, por exemplo, em separar o seu lixo, o lixo reciclável do lixo orgânico. Isso já não pode ser mais opção. Em Florianópolis ainda não é uma obrigação. Já tem que ser, isso é comando e controle, já é proibido tu descartar o lixo orgânico, deveria ser proibido descartar o lixo orgânico junto com o lixo reciclável. A separação teria que ser obrigatória, com pesadas multas, pode passar. Mais que isso, né, a gente deveria ser instado, agora efetivamente, a pagar pelo descarte proporcionalmente à produção, ao volume de lixo que a gente está produzindo. Porque só assim, só quando bate no nosso bolso, é que a gente tende, de fato, a fazer uma mudança de comportamento significativa a curto prazo. Né? E como se faz isso? As experiências internacionais são as mais inúmeras. Por exemplo, tem alguns municípios lá nos Estados Unidos que eles só recolhem, a companhia de lixo local só recolhe o lixo doméstico em sacola própria que foi vendida pelo município ou aprovada pelo município. Então o município tem 3 cores de sacola. Uma de 100 litros, uma de 50 e uma de 20 litros. E cada volume desse vai ter uma cor. A companhia de lixo vai lá, recolhe e já computa, porque ela sabe qual é a cor que ela acabou recolhendo, já computa qual que é o volume de lixo que tu está gerando para depois emitir a fatura no final do mês. Então isso é bastante interessante, a gente tem que começar a avançar, não adianta cobrar mais agora variável IPTU. Por favor. Em matéria, essa aqui é a nossa ponte, né, toda engarrafada, não sei se vocês já tiveram essa experiência terrível, mas em matéria de mobilidade a gente ainda tem uma dinâmica, um design de cidade que foi voltado só para o carro, só para o automóvel individual de passageiros. Isso é péssimo, né? Para quem tem interesse nesse tema, eu sugiro a leitura de um urbanista dinamarquês bastante interessante, o Jan Gehl, que fala sobre as cidades para as pessoas. É incrível. Procura lá no TED, ele tem alguns TEDs sobre o assunto, ele é muito bom. E ele defende esse resgate, né, do componente humano, da variável humana no desenho e na arquitetura das cidades, em substituição a esse modelo norte-americano que dá prevalência para o automóvel individual de passageiros. Pode passar, por favor. E uma das tendências, esse aqui é um projeto dele, no Times Square, você já ouviu falar certamente, né? Que em determinado momento a prefeitura de Nova York resolveu fechar um trecho, aquele trecho mais famoso da Quinta Avenida ali de Nova York para o trânsito de carros. E quando eles, é um projeto do Jan Gehl, quando eles pensaram nisso, foi assim, um furdunço, um burburinho do diabo, todo mundo ficou louco, como assim fechar para o carro? Por onde que a gente vai passar? E ele falou, não, vocês vão dar um jeito de passar, o automóvel vai passar por algum lugar, vamos experimentar, vamos fazer esse teste. Hoje em dia esse ponto aqui é um dos pontos turísticos mais aproveitados por turistas e pedestres do mundo inteiro, todo mundo vai lá, curte, sentar no meio da rua, eles no verão fazem um jardim, assim, põem grama em cima do asfalto, e o pessoal está tomando sol lá, é incrível, então ele está devolvendo os espaços que antes estavam sendo ocupados pelos carros para as pessoas. Essa também é uma iniciativa legal. E fechando aqui, uma outra frente bastante interessante de atuação está em resgatar a conexão nossa, dos habitantes da cidade, com a fonte do nosso alimento. Né? A gente perdeu isso em algum momento. Nosso estilo de vida está nos induzindo, está nos levando, por conta dessa correria que a gente tem, a comprar aquilo que é mais acessível, aquilo que é mais fácil de ser preparado, né? E aquilo que é mais cool também. Afinal de contas, a gente quer comer uma comida tailandesa, uma comida japonesa, né? Isso é legal. E isso gerou uma certa desconexão nossa com a fonte do nosso alimento. A ponto de que, se isso vir a se intensificar, a gente vai ter nas futuras gerações um completo desconhecimento daquilo que era produzido, daquilo que é nativo na região, em determinado local. Daqui a pouco a ostra toda de Florianópolis vai ser exportada. O pessoal não vai nem mais ter acesso a ela. Isso vai ser um problema, vai ser uma pena, pelo menos. Eu sou contra. Eu tenho um artigo bastante interessante, convido vocês a procurarem na internet, que diz respeito a justamente esse tema. Foi publicado agora recentemente na revista Direito da Cidade, da UERJ, que chama Cidade do Alimento, onde eu exploro justamente isso, né? As razões dessa nossa desconexão e quais seriam as vantagens da gente voltar a reintegrar o cidadão, o habitante da cidade com o meio urbano, né? Com aquilo que é produzido em volta, sob a perspectiva do direito público, de estratégia de política pública. Por que a gente faria isso? Né? Porque isso vai provocar uma economia em tese na manutenção da malha rodoviária, né? A gente não vai ter tanto deslocamento a tanta distância. Isso seria bom para a economia, porque a gente diversifica a fonte, né, de produção do alimento e meio que dá uma alternativa em relação àquelas monoculturas, né? Ou enfim, a concentração em poucas grandes empresas da produção de alimento.
né? A gente tem uma variável de saúde pública a se considerar, porque quando a gente faz essa integração, quando a gente valoriza o pequeno agricultor, aquele agricultor nos núcleos periurbanos, a gente tende a fazer uma opção daí, tem que ser inteligente, claro, pela agricultura orgânica. Né? E já existem uma série de estudos norte-americanos que associam os agrotóxicos a, inclusive, causas de incidência de câncer, além de outros problemas intestinais. Então, é economia de recurso público no tratamento de doença no futuro, se a gente fizer essa opção. Além, claro, do reforço, professor Juarez, já finalizando aqui, peço desculpas, acho que eu extrapolei uns 15 minutos, é que ele é muito empolgante. Além do reforço à cultura e identidade local, né? Algumas cidades têm sua cultura forjada a partir da gastronomia, ou não. Né? A culinária baiana, por exemplo, o charque lá no sul, o churrasco. Então, esse resgate talvez reforce a identidade da população com a cidade, com o seu ambiente, enfim, e todos nós temos a ganhar. Inclusive no que toca a alta culinária, agora vocês já estão vendo um movimento, né, Farm to Table, dos grandes chefes, eles preferirem usar alimentos que estão sendo produzidos em agricultura urbana ou perto da cidade. Isso já é legal, virou moda, enfim, todo mundo está optando por isso. Todo mundo tende a ganhar. Então, eu acho que essa é uma tendência inevitável e a gente tem que surfar essa onda o quanto antes. A gente tem que perceber isso, que o poder público, notadamente no nível local, ele exerce um papel preponderante na orientação de comportamentos sustentáveis no que toca a nossa vida na cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro, pela belíssima palestra, empolgante, eu diria. E o senhor me permite, o senhor se empolgou tanto que, como disse aqui o professor Cristóvão, o senhor revitalizou a ponte Hercílio Luz, né? Na realidade a ponte Colombo Salles. Hercílio Luz. E até aqui, em primeiro lugar, eu parabenizo a Federal de Santa Catarina, e em especial o Estado de Santa Catarina também, junto. Destaco que existe uma engenharia sanitária e ambiental na Federal. Por sinal, meu filho está cursando, mais um gaúcho da Catarina. E não temos na Federal do Rio Grande do Sul. E professor Blanchet, não sei se temos aqui na Federal do Paraná uma engenharia nesse sentido da área ambiental, sanitária. Santa Catarina já tem, né? E é uma área muito instigante. E a ilha de Santa Catarina, já chamada, fazendo aqui uma retrospectiva histórica, Ilha do Desterro, em tempos antigos, para quem não conhece, né? Onde os desterrados, que eram os criminosos, eram colocados em prisão na ilha. E até tem gente que diz, pô, que prisão, né? Baita prisão. Depois passou a ser chamada Ilha dos Patos, se não me engano, Ilha da Magia, enfim, uma ilha muito bonita e tem muito a trabalhar essa parte da sustentabilidade, né? Eu vou destacar aqui um problema que houve em Santa Catarina, na parte energética. Por acaso eu estava em reunião na Secretaria de Fazenda lá do Estado de Santa Catarina e houve uma explosão na ponte que parou a cidade por 4 dias. O que ocorre? São dois, eu sou engenheiro da área, né? Tem duas linhas de transmissão na ponte, passam por baixo da ponte ali, e as duas estão, uma principal e outra backup. Só que as duas estão muito próximas. Tá? Não sei se já resolveram esse problema. O que acontece? Uma explosão liquidou as duas ao mesmo tempo. E isso, não sei se tem alguma... Eu não gosto de falar muito dos nossos amigos portugueses, mas, enfim, já que o senhor destacou aí. Assim, tem vários projetos, professor Juarez, que a gente vê, eu que já fiz projetos até de microeletrônica e circuitos autotestáveis. Então, esse tipo de situação a gente tem como prever e como solucionar. Um circuito, até a gente já viu situações em aeronaves, né, aviões, aquele number one lá, teve uma situação que eu, como engenheiro, não admito que aconteça, né? Tu está decolando e abrir o reverso. Se tu tem um circuito autotestável e bloqueado contra isso, não acontece. É uma grande companhia internacional. Mas então, falando, não vamos estender muito, já passando do tempo,
Eu sugiro assim, né, aos catarinenses, até pelo bem não só do povo catarinense, mas de todos os que visitam a ilha, trabalhar alguma coisa na sustentabilidade energética da ilha. Me parece que não há uma produção de energia dentro da ilha, então ela fica dependente já desse abastecimento externo. Então desenvolver estilo TRE fez ontem, deu o exemplo, né? Poderíamos ter aí uma usina fotovoltaica na ilha, eólica, e isso abasteceria minimamente a ilha nessas situações, né? Mas estou de parabéns e muito obrigado. Não sei se há espaço tempo para perguntas. Então, encerramos aqui, agradecemos a participação do professor Pedro, do professor José Cristóvão, e parabéns aos organizadores do evento, está muito bom.